Dinheiro, trabalho e paz. Vai pagar o preço? Bom, a grande verdade é que as pessoas querem, mas ao mesmo tempo não estão dispostas a fazer aquilo que realmente é necessário para alcançar aquilo que desejam. E você pode sim alcançar, mas o problema maior é que você nunca acredita no seu potencial. Porque não foi criado realmente ou criada dessa forma para acreditar naquilo que você pode realmente fazer. E as frustrações, elas já começam aí desde cedo, nesse aspecto, onde você teria que entender que algumas características vão fazer com que você se conheça mais, com que você teste mais. Mas essas características acabam realmente sendo escondidas, como se na verdade ninguém soubesse que a vida vai ser exatamente o inverso disso. E vai acabar cobrando e testando a todo momento o nosso potencial. Potencial que muitas vezes nem conhecemos. E daí entra sim a questão do dinheiro, entra a questão do trabalho. É incrível. Uma coisa está ligada à outra, mas também entra a questão da paz. Porque você já deve ter escutado que uma coisa não tem nada a ver com a outra, independente de você estar passando por problemas no seu trabalho, a sua vida pessoal, ela deve ser algo diferente disso. Mas isso não passa de uma hipocrisia. Como que você vai desligar uma chave e deixar de viver aquilo que faz parte do seu cotidiano, aquilo que você está sentindo, que está te impactando? E essa maneira de querer realmente dizer que é possível se desligar vai ser uma busca por algo realmente que não existe. Porque como que você vai se esquecer das contas que não estão em dia, das suas despesas que estão aumentando? Como que você vai se esquecer dos seus sonhos que não estão sendo realizados? Como que você vai se esquecer das necessidades, das humilhações? Como que você vai se esquecer do seu sofrimento diário? Não existe possibilidade. E a maior parte das vezes as pessoas estão sofrendo o tempo inteiro, de forma integral. Sofrem em casa, sofrem no trabalho, sofrem na rua, sofrem no bairro, na cidade, sofrem no país. É uma vida de sofrimento muitas vezes. E esse sofrimento está batendo na porta a todo momento, te lembrando que ele realmente existe. E aí você pensa naquele discurso lindo, sem nenhum tipo de fundamento, e vem dizer que é importante você brindar aí a sua vida pessoal e deixar os problemas da empresa na empresa. Mas os problemas da empresa, eles vão muito mais longe, os problemas do meu trabalho vão muito mais longe, porque o reflexo de um trabalho ruim é o salário ruim. E esse salário, esse dinheiro, que muitas vezes não dá para nada ou para muito pouco, faz com que as pessoas consigam só sobreviver numa condição de subemprego, cansadas, exaustas, sem nenhum tipo de padrão que preserve aí a saúde ou o bem-estar delas. Não tem uma água limpa, não tem um banheiro digno, não tem um ambiente bem ventilado, iluminado. Estão trabalhando com produtos que fazem mal à saúde. E ainda ganham muito pouco. E esse muito pouco, esse dinheiro pouco, ele vai impactar
em todas as áreas da sua vida pessoal. Olha aí a conversa de que é necessário você separar uma coisa da outra. Se isso vai estar impactando a todo momento na sua vida. Porque quando você tem pouco dinheiro, quem não dá assistência abre concorrência. E se você não entendeu, é simples. Como que você vai dar assistência para os seus sonhos? Se malemar está sobrando para você sobreviver. Porque sobreviver é algo que está ligado a ter só o básico, muitas vezes nem o básico. Aquilo que é essencial para a sua existência. Isso é muito pouco. Porque é falta de dignidade, antes de mais nada, com relação a isso. Falta de dignidade no sentido de que você não consegue ter uma casa, um carro, você não consegue morar num lugar melhor, você não consegue se alimentar bem, você não consegue cuidar da sua saúde, fazer exames, consultas, você não consegue comprar remédios, fazer nenhum tipo de tratamento. Você precisa estar sempre escolhendo o mais barato e não aquilo que é melhor. E por que, na verdade, que quem não dá assistência abre concorrência? Porque com relação aos seus sonhos, ou qualquer outra coisa da sua vida, é exatamente dessa forma. Você ganha pouco e não consegue dar assistência para que você consiga realizar aquilo que você deseja. Com isso, é muito simples. Você acaba abrindo a concorrência. Abrindo a concorrência para quem? Para a frustração, para aqueles sentimentos ruins. Já que você não tem sentimentos bons, porque a nossa educação tem essa base, o sim, o não, o bom, o ruim. Então, o branco, o preto. Então, esses sinônimos, né? Eles estão com a gente o tempo inteiro, estão no nosso pensamento, porque a nossa educação não foi assim. E daí, quando você não tem satisfação com relação aos seus sonhos, você abriu concorrência para que os sentimentos ruins entrassem. A frustração, né? A tristeza, a angústia, a falta de esperança, de fé. E daí, estamos falando só dos sonhos, mas podemos falar de qualquer outra área, de qualquer outra situação. É como se nossa vida fosse composta por vários pedacinhos, como na verdade um quebra-cabeça, e é exatamente isso. Você tem um pedaço que corresponde aos sonhos, você tem outro pedaço que corresponde àquelas vontades, né, do momento ali, os desejos mais rápidos, né? O sonho está ligado muitas vezes a algo um pouco mais distante. E também às vezes não existe uma regra para isso. Mas é só para que a gente possa ilustrar. Depois você também tem o pedacinho de conhecimento, depois você tem o pedacinho de esperança, o pedacinho de fé. Então, esses pedacinhos todos juntados aí em uma só coisa que é você, vão abrindo concorrência para os sentimentos ruins, levando em consideração que você não tem sentimentos bons porque você não está conseguindo promover esses bons sentimentos através de conquistas e realizações. Então, o fato é, estar disposto ou disposta a mudar todo esse contexto é algo muito mais complicado do que a grande maioria das pessoas imagina, mas é possível. É difícil, um pouco complicado, mas é possível. Agora você precisa entender que só quem realmente vai conseguir mudar esse contexto é quem iniciar a mudança. Você precisa começar a jornada o quanto antes. E daí então, como começar essa jornada se falta algumas coisas? A jornada da mudança. Muitas vezes falta o principal, falta acreditar. Você já deve ter escutado algumas vezes que a fé move montanhas. Porque quando você acredita, independente das circunstâncias, da situação,
Quando você acredita, você inicia o processo, você sabe que é possível. Da mesma maneira, quando você não acredita, você acaba sempre estando no mesmo lugar. E o problema de estar no mesmo lugar é que quem não cresce diminui e as pessoas não conseguem entender isso. Por que quem não cresce diminui? Entenda você que o fator tempo está impactando sobre o mundo, sobre todas as coisas que existem no mundo a todo momento. O tempo. Por quê? Porque o tempo ele não perdoa ninguém, ele está passando, ele não espera ninguém. Porém, como numa construção, a partir do momento que o tempo vai passando, as avarias vão surgindo. E se a manutenção realmente não for feita, você pode ter certeza que você passa a entrar em prejuízo, em déficit. Por quê? Você vai acumulando problemas na estrutura da construção. Seja ela o tipo que for. Pode ser uma casa, pode ser um galpão, um salão, sei lá. Da mesma forma é a nossa vida. A partir do momento que não fazemos nada, o próprio tempo, Senhor Tempo, que não espera ninguém, muito menos você e eu, se encarrega de fazer com que a nossa estrutura vá entrando em lapso. Então, existem aí os sinais claros e evidentes do desgaste com relação ao tempo. E fora esse desgaste, né, que vai aparecendo no nosso corpo, de acordo com essa passagem do tempo, onde temos começo, meio e fim, e conforme vamos chegando mais próximos do fim, as nossas células elas vão se degradando, o nosso corpo vai entrando em um processo de autodestruição. Como? Na verdade, a construção, que vai se degradando ao longo do tempo. Mas para algumas construções, o processo acaba sendo mais lento. E para outras, muito mais rápido. Em que caso, na verdade, o processo acaba sendo mais lento em algumas construções? Naqueles casos que a estrutura é mais forte. Quando a estrutura é mais forte, o impacto do tempo é menor. Então, o que você deve fazer, na verdade, é criar uma estrutura mais forte com relação a você. E aí, é claro que você está dentro do mesmo processo, mas de forma muito mais vagarosa. E isso faz toda a diferença. E para que você consiga reforçar a sua estrutura, você precisa entender que, independente das circunstâncias, você precisa aprender isso. A situação pode ser o quanto mais difícil, mas você precisa aprender a lidar com essas situações, com fé e esperança. Essa é a base. A partir disso, busque conhecimento. Porque quando você já tem a fé e a esperança, você está mais forte, independente da situação. E aí você vai buscar o conhecimento. E o conhecimento vai fazer com que você consiga enxergar possibilidades que muitas vezes estiveram aí do seu lado. Possibilidades essas que você passa a enxergar porque o conhecimento ele amplia o seu campo de visão. É como se você ganhasse uma visão de raio-x. E é exatamente isso. E quando você menos percebe, você já está envolvido ou envolvida num nível muito melhor. Então, essa é a base do processo. Independente da circunstância, entenda que os problemas eles não vão acabar, eles vão te acompanhar para o resto da sua vida. Os problemas fazem parte do preço que você vai pagar por estar vivo ou vivo. É por isso que muitas pessoas não entendem essa situação, porque elas foram criadas para estar o tempo inteiro resolvendo e tentando acabar com os problemas. E é engraçado que quando você tira um, aparece 10.
é uma guerra muito injusta, você não consegue realmente resolver isso. Mas aí você deve fazer o quê? As pazes. Você deve fazer as pazes. E quando você faz isso, o jogo inverte. E quando você passa a gostar demais dos problemas, você não contente com os problemas que você já tem e está resolvendo a todo momento, você vai começar a arrumar outros problemas. Não inventar outros problemas, porque eles já existem, mas você vai começar a detectar aquilo que está à sua volta. Por exemplo, a sua vida financeira acaba sendo um problema. E pelo fato de você não tratar como um problema por muito tempo, você ficou parado. E os reflexos do tempo, da infração, o reflexo do não reajuste salarial, fez com que você tivesse o resultado que você tem hoje no final do mês. O fato de não ter melhorado os seus conhecimentos fez com que você não tivesse uma outra fonte de renda, que passasse muito tempo e você continuasse tendo a única fonte de renda derivada do seu trabalho, pensando sempre numa aposentadoria que você nem sabe bem ao certo qual será o valor, qual será o cálculo e como será aplicado esse cálculo sob o esforço de uma vida inteira ou parte significativa de uma vida, porque a aposentadoria nada mais é do que isso. A pessoa contribui por uma vida inteira para que depois, muitas vezes, ela receba aquilo que acaba sendo algo que talvez não tenha mais muito sentido. Mas algumas pessoas só conseguem enxergar isso lá na frente. E é claro que você precisa entender que você precisa ter alguma coisa, você precisa ter algum tipo de planejamento. É melhor também ter pouco do que não ter nada, né? Existem pessoas que vão dizer isso, mas o fato é que isso também está errado. Você ficar fazendo comparações o tempo inteiro com coisas menores, por que você não faz comparação com coisas maiores? Ah, o pouco é melhor do que nada. Mas o pouco, comparado a muito, acaba sendo uma comparação que dói, e é por isso que as pessoas não fazem. Ah, mas sempre vai ter alguém numa situação pior do que a minha, tá? E sempre vai ter alguém numa situação melhor. Situação melhor por quê? Porque elas não tiveram essa mesma conduta que você teve, elas tiveram, na verdade, um comportamento totalmente diferente na vida. Comportamento esse que você deveria começar a ter o quanto antes. Porque as suas ações diárias são compostas por comportamentos momentâneos, né? O que você está fazendo naqueles momentos vagos? Porque o restante do tempo você está ocupado. O que você está fazendo nesses momentos vagos é o que vai realmente definir quem você é, vai definir os seus resultados, vai demonstrar o seu potencial. E você precisa começar a fazer algo diferente, porque se você continuar fazendo o que você sempre fez, você vai ter os mesmos resultados. E eu sei que talvez não seja tão fácil de compreender, mas é muito simples. O tempo inteiro, se você somar 2 mais 2 vai ser 4. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Da mesma forma você soma por durante um ano, estar levantando cedo, honrando o seu compromisso, o seu trabalho e ganhando absolutamente a mesma coisa. E o ano que vem você repete, faz a mesma coisa, independente do pequeno reajuste que possa acontecer a nível salarial. O reajuste ainda é muito pequeno perto dos impactos da inflação. A inflação faz com que o preço dos produtos suba muito mais do que o seu salário. E é por isso que hoje você já não consegue comprar aquilo que você podia comprar ontem, antes. Então, inverter alguma coisa, saber que o menos muitas vezes é mais. Inverter alguma coisa, estou dizendo no sentido de que
Você às vezes criou uma rotina super cansativa, está se desgastando, a sua saúde está indo embora. Às vezes está até com algum problema de saúde, não tem tempo para se cuidar, não consegue, na verdade, se organizar para oferecer para você mesmo um pouco mais de assistência com relação a exames de prevenção, principalmente. Fica sempre pensando que não está sentindo nada considerável no corpo e por isso não há necessidade de procurar aí um profissional da saúde. E com isso você pode estar com uma doença e as doenças mais graves elas não têm nenhum tipo de sintoma, são assintomáticas, tá? Essa é a notícia que eu tenho para te dar antes de mais nada. Então você precisa começar a se preocupar com você, com essa estrutura, com essa máquina, com esse tanque de guerra, que é você. Independente de saber que o programa que existe aí na sua central, na central desse equipamento, o programa é um programa ruim, com uma educação, na verdade, muito falha, mas você pode mudar isso, você precisa entender primeiro que é necessário realmente essas mudanças, porque quando você muda o que você pensa, você muda os seus sentimentos. Mudando os seus sentimentos, você muda as suas ações. E mudando as suas ações, você muda o resultado. E daí a consequência é que você começa sempre a estar buscando alternativas. Ao invés de ficar aí inventando desculpinhas, inventando situações que não vão fazer com que você pague as contas. E isso é exatamente o que as desculpas vão acabar oferecendo. Você está o tempo inteiro inventando justificativas, tentando se defender de algumas situações, como se você não fez porque... eu não fiz porque eu não queria mesmo. Tentando provar alguma coisa para alguém. Tentando dizer que aquilo que você realmente acredita está correto. A sua religião, o seu time de futebol é o melhor. Isso tudo não passa de hipocrisia e perca de tempo. Porque da mesma forma que você acredita que algo está correto, a outra pessoa acredita em outras coisas e você não vai mudar o contexto e também mudar não muda a sua vida. É isso que você deve entender para que você pare de gastar realmente energia boa com aquilo que é ruim. Essa é uma outra tarefa, uma outra missão que você tem. Começar aí a entender que você só vai colocar energia naquilo que está sob o seu controle. Então você não pode colocar energia em cima de pessoas de forma aleatória, porque elas não estão sob o seu controle. Você deve começar aí a tentar conduzir a sua vida e não ser conduzido. Você já parou para pensar quantas vezes você deixou que os fatores tempo, vida, fossem correndo de forma natural, te levando para algum lugar? Como se você fosse um barquinho de papel colocado num rio com águas violentas, num rio com uma certa turbulência, e daí então esse barquinho ele não tem autonomia, ele não consegue se movimentar, ele vai sofrendo as consequências dessa turbulência, dessa situação. Como realmente acontece na nossa vida, né? Independente do contexto, estamos sempre sofrendo o impacto da turbulência. Então, procure, na verdade, não ser o barquinho sem autonomia, procure ter autonomia, porque isso é possível. Procure entender os seus movimentos, ser mais estratégico, estratégica. Isso muda o jogo, porque quando você faz isso, você está utilizando estratégia. E quando você é mais estratégico, você acaba
ou estratégica, você acaba tendo os melhores resultados. Porque os melhores resultados, eles não estão voltados nunca para quem está fazendo mais força. Essa é uma outra lição que você deveria realmente guardar aí para si. Então, se fazer força fosse sinônimo de bons resultados, as pessoas que estão trabalhando, por exemplo, em uma sacaria, carregando peso o dia inteiro, ou qualquer outro trabalho que seja nesse sentido, de estar testando a força, teriam muito dinheiro. E é o inverso da situação. As pessoas que têm muito dinheiro são aquelas pessoas que estão sempre numa linha estratégica, administrando, gerenciando. Então, a nossa viagem, o nosso percurso para com relação à vida deve ser de forma intencional para algo melhor sempre, independente da área que seja. Você pode, por exemplo, falar aí não só do trabalho, você pode... É claro que o trabalho é algo realmente muito importante na nossa vida, porque é a partir dele, do resultado dele, que conseguimos movimentar as outras áreas com esses recursos, né? Com esse dinheiro. Porque é com esse dinheiro que você vai estar aí promovendo o seu lazer, os seus sonhos, né? Você vai conseguir aí promover as necessidades que você tem com relação à educação, né? Com relação a todas as outras áreas, você consegue aumentar a chance de, se você não encontrou ainda, de encontrar alguém que goste de você, porque o dinheiro faz com que você frequente ambientes diferentes, e frequentando ambientes diferentes, você aumenta a chance de conhecer pessoas. E quando você conhece mais pessoas, você vai aumentar a chance de conhecer alguém realmente que possa estar com você, né? Se você está realmente procurando, tá? E é claro que até realmente os sentimentos ruins, eles estão relacionados ao resultado do seu trabalho, porque quando você também não consegue, você acaba acionando esses sentimentos. Então, é uma bonificação ruim, mas enfim, é uma bonificação, né? Que você não deveria ter. Mas o fato é que somos imprudentes o tempo inteiro no sentido de não ter um planejamento, uma estratégia para alcançar o próximo nível. Então, chega um determinado momento da vida que tomamos a decisão de não se desenvolver mais, porque se desenvolver dá muito trabalho. E aí quebramos realmente o processo. Processo esse que deveria ser continuado por toda a vida. A busca pelo conhecimento, ela deve ser incansável. Porque esse é o espírito de um aprendiz, saber que não se sabe nada. Então, quando você tem essa certeza, você acaba sempre buscando algo para estar aí melhorando. E esse ato simples, que é estar melhorando uma determinada situação a todo momento, faz com que você consiga otimizar aí o resultado, chegando sempre mais próximo daquilo que você realmente deseja, se você estiver sendo intencional. Então imagine que se o seu foco for perder peso ou ganhar peso, todas as suas ações, uma coisa ou outra, se for perder ou se for ganhar, sempre de forma intencional, você vai estar praticando ações de acordo com o seu objetivo no decorrer do tempo. Quando se soma as suas ações no decorrer de um período, você consegue chegar ao resultado que você acabou obtendo. Então entenda que com relação ao trabalho, com relação à questão financeira, com relação a tudo que você deseja é dessa forma. Muitas vezes você quer realmente melhorar a sua vida, quer se tornar uma pessoa próspera, ter realmente dinheiro, ser rico ou rica, mas você está fazendo o que no decorrer dos seus dias? Aí você percebe que você não tem nenhuma ação efetiva, intencional nesse sentido. Como que você realmente vai alcançar isso que você deseja? Você quer se tornar aí um profissional da área, por exemplo, de direito, quer se tornar um advogado, um juiz, um delegado, né? São atividades que dependem de uma quantidade de estudo, mas você não está estudando. Como que você realmente vai se tornar esse profissional? Aí algumas pessoas falam de sorte. É sorte ou na verdade é o encontro da capacidade com a oportunidade?
Você muitas vezes tem a oportunidade de estudar, mas você não aproveita. Então você lá na frente não terá a capacidade realmente de poder ocupar um cargo como esse, onde os requisitos são você passar por um processo. Então é isso. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever, deixe o seu comentário e compartilhe com aquelas pessoas que gostam e precisam desse tipo de conteúdo. Um abraço e fui.